Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, né? Lembrando, durante a nossa conversa, você pode ligar aqui pra gente, pois temos um sorteio de um livro interessante. Dia 17 de janeiro é dia de Santo Antão e a gente está sorteando esse livro dos Padres do Deserto, né? Chamado Sabedoria do Deserto. Reflexões sobre a vida monástica, inclusive presente na vida atual de todo mundo. Como é que a gente faz para aprender alguma coisa com os monges, inclusive os Padres do Deserto? Esse livro será sorteado no final do nosso programa. Você liga aqui para a gente, deixa seu nome para participar do sorteio, faça comentários, perguntas, as nossas atendentes estão lá para tirar suas dúvidas e também para anotar o seu nome, daqui a pouquinho a gente sorteia esse livro. Mas o nosso personagem de hoje é São Sebastião. Dia 20 de janeiro é dia de São Sebastião. São Sebastião, que é padroeiro da cidade de Valinhos, que eu estava dizendo aqui. Está aí a imagem de São Sebastião, que é conhecido, famoso, né? Tem aquele ditado popular, o que é uma flechada para São Sebastião, né? Porque o coitado realmente recebeu muitas flechadas. Mas para a gente entender como é que ele chegou nessa situação, Padre Guido, conta um pouco para a gente, né? Que época que ele viveu, que época que ele morreu. Certo. Conta um pouco sobre esse grande santo. Querendo, Diácono Eri, fazer um breve perfil biográfico de São Sebastião, ele nasceu no país da Gália, seria a atual França. Antiga província da Gália. Da Gália, no ano 256. E veio falecer em Roma com 30 anos de idade. Ele era filho de pais italianos, cristãos, residentes em Milão, na minha terra. Ah, os pais deles eram da sua terra. Exato, né? Certo. E dentro da história da igreja estavam, digamos assim, nascendo heresias, como também havia grandes perseguições. Certo. Foi um dos momentos mais tristes, digamos assim, para a igreja, para ser divulgada no seu carisma e na sua doutrina. Inclusive, estava sentado no trono do Império Romano o imperador Diocleciano, que se tornou tristemente famoso pela crueldade que ele usou contra os cristãos. Bom, a gente está falando do final, né, do século, do terceiro século. Vamos dizer assim, os últimos anos da grande perseguição, Padre Guido? Sim, porque, olha, logo em seguida, inclusive, logo após Diocleciano, teve como uma reviravolta total, isto é, chegou a ser o imperador de Roma, Constantino, filho de Santa Helena, que era cristã, e que tanto rezou e conseguiu a conversão, né, do marido e também do filho, que recebeu o santo batismo. E aí, o imperador Constantino, aquele grande império romano da época, que era poderosíssimo, né, diminuiu a perseguição aos cristãos, deixaram que eles tivessem o seu culto livre, mas antes disso, nesse período de Diocleciano, eu não queria saber disso, né, Padre Guido? Não, Diocleciano foi tristemente famoso, né? Agora, a coisa interessante é que Sebastião, cristão autêntico, escolhe um caminho na vida muito arriscado, muito corajoso. Isto é, ele escolhe fazer uma brilhante carreira militar, mas não para chegar a ocupar determinados lugares assim de honra e de prestígio dentro do exército, mas para ajudar os cristãos. Ele enfrenta esta carreira, aparentemente está a serviço do imperador, mas a verdade é outra. Ele quer ajudar os cristãos nos momentos mais difíceis. Se pudéssemos fazer até uma comparação, digamos assim, com um episódio que aconteceu de verdade durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas assistiram aquele filme A Lista de Schindler. É interessante, Padre Guido. Exato. A Lista de Schindler usa praticamente um tema bem parecido com a história de São Sebastião. Quer dizer, ele estava lá no centro, né, do governo do Império Romano, era de uma espécie de elite, né, dentro dos militares que defendiam o Império Romano, era cavaleiro, né? Mas no fundo ele era cristão e ele estava ali para ajudar os cristãos que estavam sendo presos e, de certa forma, ele conseguiu fazer isso, né, Padre Guido? Exato, e numa forma, digamos assim, aparente, mas prática, ele chegou a ser nomeado como capitão
da guarda pessoal do imperador, chamada de guarda pretoriana. Quer dizer, era um militar de elite, podemos dizer De elite, assim. exato. Né? E seu estilo de serviço frente aos cristãos despertou logo, seja um pouco de invejas, mas sobretudo suspeitas. Né? E aí aconteceu, meus amigos, que uma pessoa que era pagão, se converteu ao cristianismo, talvez recebeu o batismo, e depois, conhecendo o jeito de São Sebastião, acabou denunciando ao imperador o que estava acontecendo. Parece que antes ainda, né, da verdadeira identidade de São Sebastião ser revelada aos romanos, teve muita dificuldade, por exemplo, de manter a identidade dele secreta, porque teve um episódio famoso. São Sebastião ele teve contato com dois irmãos gêmeos, e me parece que algumas fontes apontam que esses irmãos gêmeos, chamados Marco e Marceliano, chegaram a se tornar diáconos, dois irmãos gêmeos, dois diáconos, irmãos gêmeos. Sim. E que São Sebastião, ali a partir daquela história, a coisa começou a ficar difícil dele esconder que era cristão, né, Padre Guido? Conta um pouco pra gente. Bem, é uma das ações apostólicas de São Sebastião que refere-se a esses dois irmãos gêmeos, Marcos e Marceliano, que haviam sido aprisionados em Roma, os quais eram visitados diariamente por Sebastião. Submetidos às chicotadas, apesar de serem membros de família de senadores, foram condenados à decapitação, tendo seus familiares obtidos do administrador romano chamado Cromácio um prazo para que se tentasse mudá-los quanto à opinião. Aí que é a coisa interessante. Ao passo que os familiares procuravam convencer os dois gêmeos a mudar de religião, a adorar os falsos deuses, etc., Sebastião os encorajava, transmitindo verdadeiro entusiasmo para que pudessem perseverar na fé. E alcançou o grande objetivo. Quer dizer, a história era meio comum em toda a perseguição, né? O cristão era obrigado, por exemplo, a oferecer sacrifícios a falsos deuses, deuses pagãos. Eles se negavam e por isso eram presos. E esses dois irmãos gêmeos, o Marco e o Marceliano, né, que diz algumas fontes apontam esses dois irmãos como diáconos. Se já eram diáconos anterior a esse episódio, obviamente que eles não iriam ceder à pressão do Império Romano e não iam adorar falsos deuses. Foram presos. São Sebastião deu essa assistência espiritual. Quer dizer, por um lado a família tentando convencer, olha, para de ser cristão, larga essa nova corrente aí que está nascendo, esse tal de cristianismo, então vocês não vão morrer. Mas eles não se importaram com isso, né? Não se importaram e graças ao incentivo de São Sebastião, perseveraram até o fim. Por isso, meus amigos, daqui a necessidade que cada um de nós tem sempre de invocar não somente São Sebastião, mas somente Deus sabe o número dos mártires que não pensaram duas vezes quando se tratou até de perder a vida aqui na Terra, porque o sangue dos mártires se tornou sempre semente de novas vidas cristãs. Tertuliano já dizia isso, né, Padre Guido? O grande Tertuliano. E de verdade, quanto mais os imperadores pensavam em sufocar a religião cristã, mais aumentava o número das comunidades, né? Bom, aí quando descobriram, né, Padre Guido, que São Sebastião, na verdade, era um cristão infiltrado ali no meio do exército do imperador Diocleciano, que era esse grande assassino de cristão, a coisa ficou feia pro lado dele, não tinha mais como ele se esconder, né? E aí ele foi condenado a ser morto inicialmente de uma maneira que do ponto de vista artístico ele é retratado, né, Padre Guido? Perfeito, diácono. Ele foi submetido a um processo sumário sem nenhuma defesa e foi condenado diante da profissão da fé, que ele confirmou, não teve medo de enfrentar o imperador, foi condenado à morte, devendo, digamos, sofrer um martírio de flechas. Aí que a gente tem essas imagens, eu pedi para o nosso diretor colocar outras imagens aí para a gente, que ele é retratado como... tem várias pinturas, né, em vários períodos da história, já que se trata de um santo muito antigo, vários tipos de manifestações artísticas, então ele é representado, né?
A gente está mostrando algumas aí. Quer dizer, ele tomou muitas flechadas, mas não morreu ali, Padre Guido? Não morreu, não. Veja, a iconografia também cristã representa esta imagem do martírio que não corresponde ao martírio da morte. Não foi ali mesmo, naquela ocasião que ele morreu, né? Não. Mas ele recebeu a flechada, ele recebeu. Recebeu várias flechadas e quando todo mundo considerava que estava morto e foi embora, foi aí que se apresentou uma mulher que é santa, inclusive Santa Irene, e que percebeu que ele ainda estava respirando e conseguiu levar, né, o mártir até na casa dela e com muitos cuidados conseguiu tirar as flechas do corpo e aos poucos São Sebastião conseguiu recuperar-se. Então é por isso, Padre, que em algumas ocasiões, a gente estava até mostrando agora há pouco isso, que nossos telespectadores estavam vendo isso, algumas representações de São Sebastião, principalmente ali sendo socorrido por alguém, aparece uma mulher ao lado, então deve ser Santa Irene. Santa nesse Irene, sentido. Sim. Aliás, vou dizer logo que quando Sebastião se recuperou, recebeu novamente as suas forças, etc., gente, é aí que nós notamos as virtudes em grau heróico deste homem. Porque, ao invés de ficar numa boa, retirado, ou até ir para outra cidade, esquecer o que tinha acontecido, não. Ele novamente se apresentou ao imperador, enfrentou mais uma vez o imperador. Quer dizer, assim que restabeleceu a saúde, depois das flechadas, ele não quis se esconder. Foi. E aí foi que, de repente, sem nenhuma outra sentença, ele foi espancado até a morte e jogado no esgoto público da cidade. Quer dizer, não foi de flechada que ele morreu, apesar da imagem dele mais famosa ser nas flechadas, mas ele morreu a pauladas. A pauladas. E lá no esgoto público da cidade, notamos a intervenção de uma outra mulher que também é santa. O nome dela é Luciana, que resgatou o corpo de Sebastião, dando-lhe digna sepultura nas catacumbas. Catacumbas eram aqueles cemitérios subterrâneos nos arredores de Roma, onde eram colocados os ossos dos mártires cristãos. E até hoje esta catacumba, em homenagem a São Sebastião, é chamada de Catacumba de São Sebastião. Ah, bom, a Catacumba de São Sebastião é famosíssima. Sim, né? Padre Guido, visitei, inclusive. O senhor visitou, né? Já, né? A Catacumba de São Sebastião, ao lado talvez de São Calixto, Sim. As mais famosas, Padre Guido? A mais famosa, na verdade, é São Calixto, porque é mais ampla. A título de curiosidade, meus amigos, 4 andares subterrâneos, até 60 metros de profundidade, com um comprimento, Diácono Eric, de 18 quilômetros. Bem grande, né, Padre Guido? 18 quilômetros, gente, em 4 andares. Por que quando a gente pesquisa sobre as catacumbas, e a própria Catacumba de São Sebastião, que é famosíssima, por que tem sempre a referência tal da Via Ápia? O que é a Via Ápia? Via Ápia é um caminho, uma estrada que ligava a cidade de Roma até a cidade de Taranto, no sul da Itália. Certo. Uma estrada que existe até hoje, feita de grandes pedras, com pouquíssima, a engenharia da época, pouquíssimas curvas. Inclusive, ao lado desta Via Ápia chamada antiga, hoje tem a Via Ápia moderna, tipo de uma autoestrada que acompanha. Ah, por isso que tem referência, então. Onde está a catacumba, na Via Ápia, é uma referência geográfica. Exato. Então. E nos arredores de Roma, temos estas cidades, digamos, a palavra certa, cidade, porque não era somente cemitério, moravam as pessoas lá embaixo, no tempo das perseguições, devido a uma pedra chamada em língua italiana tufo, muito seca, portanto não tem muita umidade e é fácil ser escavada. E até hoje, inclusive, nós visitamos estas catacumbas, ficando, digamos, muito admirados pela fé. Interessante na catacumba de São Calixto, quem às vezes tem programa visitar Roma, saiba que na catacumba de São Calixto tem uma capela mortuária onde descansam os restos mortais de 16 papas
todos mártires, e esta capela é exclusiva e reservada aos grupos brasileiros. Que legal. Geralmente as excursões são acompanhadas por padres e é importante celebrar uma missa lá nas catacumbas, onde os primeiros cristãos se animavam diante das perseguições. Na Catacumba de São Sebastião, né, que é o assunto do nosso programa aqui hoje, foi construída uma igreja, então, sobre essa catacumba. Essa igreja já teve diversas versões, porque é muito antiga, a gente está falando aí de quase 1.700 anos, né? Então teve muitas versões, mas existe até hoje uma igreja dedicada a São Sebastião e dentro dessa igreja, então, repousa as relíquias, os restos mortais de São Sebastião, com um belíssimo monumento de mármore. A gente tem imagem desse monumento para mostrar, que é o atual, né, a gente pode dizer assim, o atual e muito antigo, tumba, sarcófago, né, de São Sebastião. Está aí, essa belíssima imagem, inclusive com as flechadas. Agora, eu queria um comentário do senhor, Padre Guido, Sim. porque, olha, 1.700 anos mais ou menos depois, a gente tem, então, aqui a condição de venerar as relíquias de São Sebastião. Sempre foi costume na igreja, a gente já falou isso em diversas ocasiões aqui, de venerar essas relíquias. Mas tem um pormenor relacionado aos romanos e às superstições que eles tinham para ter contato com o corpo e parte do corpo desses mártires. Talvez isso explique por que a gente tem tanta relíquia. Fala um pouquinho disso para a gente, Padre Guido. É importante. Obrigado por esta pergunta. Os romanos eram altamente supersticiosos, certo? Portanto, mesmo durante as perseguições contra os cristãos, uma vez que o cristão morria, de flechas, ou às vezes comido pelos animais, restava sempre parte de corpos, né? Ossos, etc. Aí os romanos supersticiosos desapareciam. Deixavam plena liberdade aos cristãos de juntar os restos mortais para dar digna sepultura. É por isso, então, que a gente tem tantos cuidados com esses restos mortais desses grandes mártires do passado e outros santos, porque eram os próprios cristãos que cuidavam disso. Os romanos não queriam nem saber. Não queriam nem saber. Aliás, Diácono Eric, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que a tradição de colocar relíquias de santos mártires dentro do altar principal de uma igreja, na hora da consagração do altar, é já dos primeiros séculos. Quer dizer, muito antiga. Muito antiga, para pedir uma proteção destas pessoas que deram a sua vida para Deus. E, de certa forma, fazer a associação, Padre Guido, do sacrifício que esses mártires fizeram, unindo ao sacrifício único e eterno perfeito nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Pois em cada missa é renovado e tornado presente de novo esse eterno sacrifício, né, Padre Guido? E os mártires, é bom também que os amigos saibam, ocupam sempre um lugar de destaque na história da geografia de todos os santos. A tal ponto, inclusive, que quando a igreja faz uma causa de canonização de um mártir e é comprovado o martírio, o Papa tem o poder de dispensar até do milagre no caminho da causa de canonização. Pode até dispensar. O caso prático aqui no Brasil, Papa Bento XVI, quando esteve aqui no ano 2007, tendo a igreja reconhecido o martírio da Albertina Beckenbrock, Santa Catarina, dispensou do milagre, foi beatificada sendo um milagre. É o mesmo caso agora do padre André de Soveral e os outros companheiros. Exato. Que foram mártires. Mártires, portanto, uma vez que é comprovado o martírio. Gente, porque são verdadeiros campeões, e este fato se repete no mundo inteiro, em todos os tempos da história. E tivemos mártires até dos nossos dias, né? Até na Segunda Guerra Mundial tivemos pessoas que não pensaram duas vezes de pôr em prática o preceito do amor até as últimas consequências. Isso se a gente fosse contar, né, tantos cristãos que são assassinados, né, até hoje em países que são perseguidos, seja por razões políticas ou razões religiosas, mas existe uma estimativa, né, não é difícil precisar, né, mas existe uma estimativa que cerca de 90 a 120 mil cristãos são mortos, assassinados, todo ano no mundo todo, pelo fato de serem cristãos, né? Quer dizer, o martírio ainda está presente. O Padre Guido, a gente vai para o intervalo. Na volta, quero que o senhor comente um pouco sobre essas
Virtudes Heróicas de São Sebastião, que ele acabou dando de exemplo de maneira tão clara e que outras pessoas na história da igreja, inclusive, seguiram o seu exemplo. Perfeito. Agradecendo apenas a participação do Benedito Lourenço de Faria, de Camanducaia, Porfírio José Marinheiro, de Rio de Janeiro, o seu padroeiro é do Rio de Janeiro, né, São Sebastião, Rosana Aparecida Ribeiro, de Valinhos, São Paulo, também seu padroeiro aqui de Valinhos, já que ele é padroeiro também de Valinhos, São Sebastião, a Diva Trevisan Testolim, de Bandeirante Santa Catarina, Iracema Antônia de Indaiatuba, Tânia de Jesus de Afrânio, Pernambuco. São algumas pessoas que ligaram para a gente, já estão concorrendo ao livro que sortearemos no final do programa. O livro de hoje é bem legal. Então você está vendo aí na tela, Sabedoria do Deserto, é um livro sobre os padres do deserto, espiritualidade dos monges. Dia 17 de janeiro também é dia de Santo Antão, então tem tudo a ver com a gente estar falando aqui. Esse livro tem tudo a ver com o dia de Santo Antão. Liga aqui pra gente durante o intervalo. Agora deixa o seu nome para participar do sorteio, qualquer outra pergunta ou comentário. No próximo bloco, final do próximo bloco, sortearemos esse livro. Dá tempo, liga para cá rapidinho se tiver alguma pergunta também. Aproveita e faça durante esse intervalo ou durante a nossa conversa aqui, que dá tempo o seu nome chegar aqui para a urna. Então daqui a pouquinho sortearemos esse livro dos Padres do Deserto, tá bom? Vamos para um breve, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais coisa legal para a gente conhecer sobre a vida desse grande São Sebastião. Não sai daí, a gente volta já.